Boa noite, galera! Hoje é um dia muito especial. Estou encerrando aqui a segunda temporada da série de lives Aprender Transforma. Essa série, ela foi criada já no ano passado. O meu convidado especialíssimo já entrou e eu já vou pedir para ele entrar aqui. Boa noite às pessoas que estão entrando. Como eu estava dizendo, Aprender Transforma é essa série que eu criei para poder conversar com os alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. E hoje eu vou ter a participação do José Otávio Penido, que ele é médico, ele foi aluno do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, e ele está encerrando, né, a segunda temporada dessa série. Eu fiz uma primeira temporada, Aprender Transforma 1, no ano passado, foram 8 convidados, inclusive a Luciana Blanc, que está aqui, foi convidada, e a Aprender Transforma 2 foram 10 convidados. Então, a partir de amanhã, já vai ter no meu canal de YouTube uma playlist com as 10, amanhã não, né? Daqui a uns 2 dias, mas com as 10 conversas, né? As 10 lives dessa Aprender Transforma 2. Já está no meu canal de YouTube uma playlist com as 8 lives do Aprender Transforma 1, né? Lá em playlist para todo mundo assistir. E no máximo em uma semana aí já teremos a playlist com essas 10 lives do Aprender Transforma 2. Então, vai entrar na live. Vamos esperar ele entrar. José Otávio Penido. Boa noite às pessoas que estão entrando. Aí. Tá! Ai, ai. Boa noite, Werner. Boa noite, José Otávio. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu Imagina. jamais pensei que eu seria entrevistado por um músico tão importante na minha vida. Estou me sentindo muito honrado. Muito obrigado mesmo. A honra é minha, o prazer é meu. José Otávio, olha Boa noite a só. todos os meus colegas que estão também online. Né? A Joana Perdão? Farnese acabou de entrar. A Joana também acabou de entrar, né? A Joana foi que me indicou seu curso. E depois, a Joana, como uma grande bailarina formada na Rússia, uma grande filósofa, me deu uma muita boa orientação e eu sou sempre muito grato a Joana por ter me indicado o seu curso. O seu curso Que bom. tem sido para mim uma ajuda nos meus cuidados com os meus pacientes. Eu indico para todos os pacientes que estão sofridos participar do seu curso. E indico para todos aqueles que estão felizes também participar do seu curso. Ou seja, em síntese, eu sugiro para todos participarem do seu curso. José Otávio, olha só, é maravilhoso, muito obrigado por isso. Quero te pedir uma coisa, conta um pouquinho da sua história, né? Fala, eu já anunciei aqui que você é médico, tudo, mas você tem aí um doutorado em saúde pública e tal. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você já falou também que você entrou no curso por causa da Joana, que ela te indicou, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho com o que a gente está conversando. Sim, eu sou muito grato a você, primeiro que eu já fiz algumas pequenas tentativas de aprender a ouvir. E você me ensinou a ouvir. Me ensinou a ouvir uma maneira melhor, como ter uma maneira melhor de ouvir cada música. Isso foi muito importante, porque você tem muito entusiasmo, comunica muito bem, tem uma força enorme na sua comunicação e consegue trazer para mim o Mozart, lá de 1760, o Beethoven de 1800, o Haydn de 1850, como se ele estivesse aqui na minha mesa conversando comigo. Ou seja, o tempo ele se torna sobreposto e cada um entra no seu tempo. Eu estava sempre no seu curso presente no tempo presente, presente no tempo passado, e desejando estar no presente, estar também presente no tempo futuro. Então, com essa nova tecnologia, o que eu aprendi com você é que você tem uma energia que tira da vida e possivelmente de tudo o que você tem de sabedoria para partilhar o seu conhecimento com quem não é da sua área. Eu não sou da sua área,
eu tenho prazer em ouvir música, eu tenho um prazer enorme de ouvir certas músicas, sempre tive. E para contar um pouco da minha história, eu morava num quarteirão em Itaúna e passava as minhas férias em Itatiaia-Sul, que é próximo daqui. Mas em Itaúna, eu morava no fundo de um cinema. Então eu ouvia todas as entradas musicais, que era muito bonito, uma hora antes, e aquilo me deixava assim, como é que será que faz isso? E eu ficava deslumbrado como é que era. E tinha a sorte de, num quarteirão ao lado da minha casa, onde eu saía correndo, era tudo mais ou menos assim, 50 metros para um lado, 50 metros para o outro, um colégio de padres holandeses, onde eu tinha carta branca para ouvir qualquer música e participar de tudo. Então eu tinha assim, eu fui muito privilegiado e muito protegido por Deus, tá certo? Por ter um cinema que para mim era a expressão máxima da arte que eu podia ter acesso, que era o som, a música, e ter ao lado da minha casa pessoas que vieram da Holanda para nos ajudar e que tinham uma cabeça muito boa, muitíssimo boa. Tinha uma banda de música que era muito bonita. E nas minhas férias eu ia para Itatiaia-Sul, que hoje é uma área que a Vale está tirando parte da beleza, mas em compensação a gente depois refaz essa beleza que não está sendo possível nesse momento. E lá meus primos tinham uma banda de música. E eu lembro que à noite a gente ia de lamparina na mão, com os vagalumes iluminando o caminho, assim, pisando na grama úmida. Era muito romântico, até um grupo escolar, onde a banda ensaiava. E a banda tentava tocar o Guarani, e eles nunca conseguiam. Eu achava aquilo assim, muito bonito, porque eles tentavam. Carlos Gomes possivelmente queria sair lá da Sepultura para poder dar uma mãozinha, um empurrão, assim, vamos, minha gente, vamos. Mas era gente simples, era caminhoneiros, era gente que trabalhava na fazenda, na roça, mas eles sabiam partitura. E até hoje, eu, médico, não sei, tá certo assim? E tinha muito vergonha, e tenho ainda vergonha disso. Eu fiz 2 tentativas, né, para aprender um pouco de música. A primeira, eu pensei assim, eu vou cantar nem que seja uma música na minha vida, uma só. Uma cantar no banheiro sozinho, baixinho, para não incomodar o vizinho. Mas eu me pensando caipira, eu vou escolher uma música que seja para caipira. E escolhi uma música que foi o início, o meio e o fim da minha carreira artística. Aí, eu tentei umas 150 vezes, junto com uma professora. E essa professora, eu não posso dar muita informação, porque ela foi maestrina do Palácio das Artes, tá certo? Ela tocava piano e ela falava, vamos de novo, tá certo? Eu pensava assim, gente, eu não estou ouvindo o que ela está ouvindo. Então era o trenzinho caipira. Então o trenzinho caipira também oferecia muita pretensão, eu querer cantar uma música do Vilas Lobos e ainda ser afinado. Então depois de umas 150 vezes, eu encerrei a minha carreira de cantor e fiquei feliz em ouvir a minha prima, que eu já falei para a minha secretária uma vez, que a Ana Netrebko assinava Ana Netrebko Penido Fonseca, era minha prima, e a secretária acreditou, eu fiquei tão feliz. E quando eu punha a Ana Netrebko para cantar, ela falava, e ela canta assim mesmo. Eu falava assim, não é assim, ela só canta para a família, porque ela era muito tímida, não canta para os outros, tá certo? Então, assim, eu encerrei a minha carreira e iniciei a minha admiração por Ana Netrebko. E assim foi. Depois disso tudo, veio o seu curso, tá certo? Assim, que foi uma beleza para mim, porque eu perdi a vergonha de não saber. Perdi a vergonha e estou muito agradecido a você, porque você tem paciência, tem disponibilidade, transmite emoção entre um século e outro. Você imagina, eu senti que Mozart estava aqui, que Beethoven estava aqui na minha mesa e que eu podia dar um palpite, eu podia falar alguma coisa. E mais ainda, você fala de você com uma linguagem pessoal muito
perfeccionista para quem consegue saber do detalhe que você transmite. Então, quando você falou que sua tia ou sua prima, não sei, lhe acolheu muito bem quando você teve uma comunicação não escrita, não verbalizada, uma comunicação, uma percepção considerada por algumas pessoas não muito normal, e você partilha isso com a gente. E como médico, isso é minha rotina. Eu uso isso todo dia. Tem pessoas que têm um desejo enorme de viver, mesmo tendo todas as doenças do mundo. São pessoas alegres, felizes, mesmo muito doentes. E eu tenho pessoas muito infelizes, com doenças muito simples, que são muito infelizes. Ou seja, isso é uma opção de vida sua, partilhada conosco, com todos os seus alunos, a sua disponibilidade em atender a todos. E eu gostaria de saber, se você me permite, de onde vem tanta força? Da sua alma, do seu espírito, do seu coração. De onde que vem tanta força? Engraçado, né? Porque que pergunta, hein? José Otávio, olha só. Eu aprendi com os meus 2 filhos que a gente nasce com uma natureza. Aprendi com eles. Assim, a minha filha ela vai fazer 21 anos agora, o meu filho vai fazer 14 anos. E eles têm uma natureza que é deles desde sempre. Assim, a Olivia tem uma personalidade, e essa personalidade já era manifestada quando ela tinha meses de vida. O Samuel tem uma personalidade, que essa personalidade dele, ela sempre foi manifestada quando ele tinha meses de vida. É claro que a gente aprende, a gente aprimora, a gente leva muita pancada na vida, mas a gente supera. Mas eu acredito que a gente tem uma essência. A gente tem algo que é nosso, que é muito profundo, é muito íntimo, e é o que eu principalmente partilho das aulas 15 e 16. Né? Então, assim, aliado a essa natureza minha, que sempre foi uma natureza muito alegre, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito alegre, né? Tem uma questão da minha família. Tem uma questão, assim, dos pais que eu tenho, os meus irmãos. Então, assim, eu acho que essa força, em primeiro lugar, eu acho que a força de todo mundo está dentro de todo mundo. Em primeiro lugar, essa força, essa energia, ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim. Eu já nasci com uma natureza que talvez tenha sido mais fácil para eu encontrar tão precocemente essa minha força. Mas eu tive um amparo familiar que foi coisa assim, que é fundamental, né? Foi fundamental na minha vida. Com todos os percalços, com todas as coisas, assim, é esse olhar que eu não sei, assim, eu acredito muito que isso está intimamente ligado com a minha essência e como a minha família conduziu isso. Eu estou falando minha família conduziu isso porque eu sou caçula. Então, além de pai Sim. e mãe, né, são 2 irmãos mais velhos. Então, assim, eu acho que as coisas se uniram de alguma maneira, assim, e potencializaram isso, né? Mas eu percebo, tudo que você falou, eu percebo, eu tenho amigos, assim, amigos mesmo, né, que tem tudo, e que são infelizes, perdidos, não conseguem se encontrar. E eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos amigos também que são assim, tiveram uma vida que o pão que o diabo amassou e que tem uma força, tem alguma coisa, agora tem de tudo. Tem também aquela pessoa que vem de uma situação ruim e permanece, tem uma pessoa que vem dessa situação favorável e continua com esse. Eu acho que para todos esses estereótipos existe uma paleta de cor completa. Né? Existe tudo nesse mundo. Agora, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a minha essência, a minha natureza. Né? O Arnaldo Antunes fala que o corpo tem peso, massa, volume, não sei o quê, o corpo tem isso, o corpo foi feito, dado que ele tem um buraco no meio, o corpo isso, taraná, taraná. Aí ele termina falando assim, o corpo tem alguém como recheio.
Então esse alguém, né, que me preenche, né, que sou eu, que aí que estou recheando esse corpo aqui, tem essa natureza e que foi maravilhosamente bem amparada pela família. Isso é perceptível. E é incrível para mim, porque é a primeira vez que eu vivo uma pandemia tão séria. Eu já vivi outras pandemias, já trabalhei na linha de frente de outras pandemias. Devido à minha geração agora, então, eu não estou na linha de frente, mas estou quase, semi-frente. Continuo trabalhando. Tenho muito prazer em trabalhar. Gosto muito dos meus pacientes. Adoro os meus pacientes. Adorei o seu curso. Percebi que dá uma felicidade imensa. Imensa. Eu, na minha geração, encontrar outra pessoa, noutra geração, que me transmite a mesma mensagem que eu queria ouvir, a mesma mensagem que eu quero passar. Então, essa solidariedade entre geração, que você consegue, de um certo modo, trazer dos escritos do Beethoven, dos escritos do Mozart, e do escrito de todos os grandes músicos, que você traz isso, você consegue, com a sua maneira de transmitir o conhecimento, essa abertura, essa vibração, os pequenos detalhes. Então eu ficava pensando assim, gente, é muito bem estruturado. E mesmo quando você disse, uma vez você disse na aula, eu chego em casa, eu nem acredito que eu fiz uma aula tão boa, que eu fui tão bom, eu achei assim super. Então, é o entusiasmo com o seu próprio processo, é a alegria com o seu processo e com o partilhar o seu conhecimento com quem não tem conhecimento musical como eu. Eu me senti honradíssimo de participar desse sua emoção, desse seu caminho, dessa sua construção, que em plena pandemia, você tem o 5º grupo de alunos, mais de 1.500 seguidores, colocando o seu tempo disponível, tempo familiar, trazendo a família para partilhar junto com você, citando seus filhos, citando sua esposa, citando sua mulher. Então, você se dá por inteiro no seu curso. É esse o sucesso que você tem. É por causa disso que eu revejo suas aulas com frequência. Revejo quando estou precisando, quando estou cansado, revejo quando estou bem disposto, revejo quando estou fazendo ginástica, revejo quando estou lendo um livro. Então, passou a ser um ponto de prazer ouvir o seu curso. Quando estou sozinho, preciso de um ponto de reflexão sobre os dilemas, as perguntas não respondidas da vida. Nós todos teremos sempre grandes perguntas e nem sempre teremos respostas tão brilhantes. Mas isso é a vida. A vida é feita de grandes perguntas e de respostas, aquelas que são possíveis. Umas são misteriosas, nós nunca entenderemos, e outras nós entendemos parcialmente, e outras a gente acredita que tem certeza da resposta e às vezes o caminho nos surpreende, a gente vai para direções inesperadas. Assim, foi um grande encontro. E também a turma que você tem são pessoas que se colocam pessoalmente. São pessoas que falam de si. Eu falei, mas isso é uma luz no fim do túnel para mim. Eu não sei partitura, a única partitura que eu sei é a partitura da vida, mas era mais ou menos isso. É como se o caminhar da vida de cada pessoa que estava no seu curso fosse entrando pouco a pouco e a gente fosse formando uma grande orquestra, como eu só posso participar de uma jazz sinfônica, eu não posso participar de uma orquestra sinfônica, eu posso participar somente de uma orquestra que toca música popular. Mas assim, gente, eu sou um instrumento dessa jazz band. Então, foi uma grande descoberta. E eu tenho um grande agradecimento. Muito obrigado.
Não, Sim, imagina, eu que agradeço. Engraçado que você tocou no ponto que era a pergunta que eu ia te fazer. É assim, sim, porque depois da última aula, da aula 16, né, você falou, sim, eu vou falar um pouquinho aqui o que você contou lá, né? Você já começou sim, falando, mas você falou que você contou, falou que não tinha, né, nunca soube tocar um instrumento, ler partitura, nem nada, mas que eu tinha apresentado um mistério ali naquela aula e que eu sim, revelei aquele mistério. Né? Assim, você sim, apresentou o mistério, você revelou o mistério, e apesar de eu não saber ler partitura, eu descobri sim, agora que eu sei uma certa partitura da vida. sim, Essas suas palavras, elas me tocaram demais. Eu falei assim, cara, eu tenho que perguntar isso para ele na live, porque assim, que ponto, eu não sei se tem como a gente descrever isso, né? Mas que ponto que isso se revelou? sim. Que ponto de conexão que se tem, de interconexão que se tem entre áreas de conhecimento diferentes? Eu tenho para mim que existe uma coisa no mundo que abre todas as portas, que é confiança. A chave de contato no mundo se chama confiança. Para mim, ela não se chama dinheiro, ela se chama confiança. E as confianças, elas estabelecem das maneiras as mais inesperadas possíveis. Eu costumava dizer, quando eu era mais jovem, que as pessoas tinham um perfume, que elas tinham um cheiro, e que eu odiava pessoas que não tinham cheiro. Pessoas que não têm cheiro, eu pensava assim, isso é um corpo sem alma, não dá. Então, e o cheiro, ele é transmitido online. É uma coisa incrível. É muito melhor que qualquer perfume francês, é muito melhor que qualquer perfume do mundo, é melhor que o perfume de todas as flores. Então, a gente percebe quando a linguagem não é só a linguagem escrita, quando não é só a linguagem verbal, quando não é só a linguagem do corpo, mas é também uma outra linguagem que é um certo mistério. Então, e em cima desse mistério, que frequentemente as pessoas querem ser abordadas quando vão consultar, principalmente na minha área, que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas de como é que vai ser a evolução de uma doença crônica. A gente tem doenças crônicas que vão melhorar e tem doenças crônicas que vão piorar. Mas, independente disso, eu sempre tive a percepção muito clara de que a gente pode ajudar a partilhar esse desejo de construir algo não comunicável do ponto de vista escrito, de uma maneira bastante positiva. É uma escolha. Na vida, eu não acreditava que existisse o mal. Eu não acreditava que existissem pessoas que tivessem prazer em fazer o mal. Fiquei décadas acreditando nisso. Depois eu fui obrigado a mudar. Mas não significa que essa percepção me trouxe mais vontade de dedicar às percepções que são construtivas, que dialogam com as diversas gerações e que dialogam através do tempo. Foi isso que você fez. Então, a constante entre as diversas gerações e a constante entre as diversas áreas do conhecimento, para mim, além do tempo, são as relações que estabelecem por confiança. Então, Sensacional. é uma confiança espiritual, uma confiança afetiva, uma confiança que tem um certo mistério, a chave do mistério da vida, que tem muitas perguntas não respondidas. E algumas pessoas ficam angustiadas e outras pessoas morrem felizes com as perguntas não respondidas, tá certo? Eu sou E desse time. satisfeitas por terem vivido. Eu sou desse time totalmente. E eu tenho pacientes cegos, amputados,
muito felizes, muito felizes. Tem pessoas que têm quase tudo na vida que a gente possa imaginar, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, e que nem sempre sabem agradecer as circunstâncias de vida em quais circunstâncias ela nasceu ou viveu, ou por acidente, ou por sorte, aconteceu que elas têm tanto e são infelizes. E a felicidade, ela não é necessariamente uma coisa constante. Pode-se passar de um momento de felicidade para um momento de infelicidade e também vice-versa, de infelicidade para felicidade. Mas isso é uma escolha. Tem que se trabalhar para ser feliz. A felicidade não cai do céu. Igual você trabalha para construir o seu curso, escolhe as suas músicas. Então, você vem, permite que eu, um admirador dos filmes, das músicas dos filmes, tá certo? Quando Ennio Morricone faz aquelas músicas dele, eu falo assim, nossa, isso era o máximo que eu podia aprender. Aí vem você, Werner, e fala assim, não, além do Ennio Morricone, tem mais gente, tá certo? Assim, escuta aqui, tá certo? Então, assim, veja como esse pessoal, com 32 anos, alguém surdo, quis escrever uma música para que até hoje a gente admira. Eu fui à casa dele, e vi a orelha metálica que ele usava para captar o som, como um campânulo, né? Que ele usava para captar o som. Então é muito bonito que alguém que sabe que faz isso aos 32 anos, com perda auditiva quase que completa, é muito bonito. Quando eu era médico mais jovem, eu trabalhei um ano com meninos que tinham deficiência auditiva. E também e depois trabalhei também com meninos que tinham deficiência cognitiva. Por incrível que pareça, eu aprendi muito com eles. Uns não ouviam, e outros não conseguiam ter um nível de abstração como nós, às vezes, conseguimos ter. E eu percebi que o tempo, né, quando você fala da pausa, é preciso ter pausa na vida para ter reflexão. Não existe escolha sem reflexão. Né? Não é um trem descarrilhado. Você veio lá de Itabira, você deve saber o que é um trem descarrilhado. Eu vim lá de Itaúna, da Centro-Oeste, eu sei o que é um trem descarrilhado. A vida não é um trem descarrilhado. Ao contrário. A vida é um jardim cheio de flores, onde também tem espinhos. E tem muitos frutos. Eu tenho muito orgulho de ter 2 filhos, que é o Marcelo e o Rafael, que me dão muita alegria e muito prazer na vida. Então, eu tenho uma gratidão enorme por estar vivo, estar bem, e por ter sido seu aluno. Ah, que maravilhoso, que maravilhoso. Aqui, já tá, você está falando isso tudo, eu estou pensando em tanta coisa, quando você fala a coisa da sua paixão com cheiro, né, né, e você falou disso agora, disso do online, que a gente sente o cheiro também. Você já leu aquele livro, O Perfume? Não. Nossa, você tem que ler esse livro. O Perfume. É sensacional, porque é a história do menino que ele nasceu numa peixaria. Ele nasceu meio que já foi abandonado ali numa peixaria. Eu não vou dar spoiler não, porque você tem que ler. E a onda dele é que ele era quase que um alquimista, assim. A profundidade de coisas que ele identificava. Só que tem um detalhe que eu não vou te falar, que você tem que ler esse livro. O Perfume. É maravilhoso. Combinado. O detalhe está nele. Essa questão do cheiro, assim, eu não posso falar, mas é demais. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, olha, bicho, a história do perfume. Assim, é um livro interessantíssimo, assim, é tipo a história de um serial killer, entendeu? Mas é muito bacana. E outra coisa que eu lembrei que você falou, que é muito significativo e que eu entendo isso, acredito nisso, eu vivo isso intensamente, é quando você fala
quando eu te fiz a pergunta, e você falou que era assim, era o ponto de conexão não só entre gerações, mas o ponto de conexão entre o conhecimento, entre esse desejo de estar presente no passado, no presente e no futuro, né? Aquilo que você falou anteriormente. Sim. Que é um Desejo outro de filme. eternidade. É isso aí. E que é um filme que eu vi eu até fiz uma live falando muito desse filme, que é um filme chamado A Escavação, um filme recente. Você já viu esse filme? A Escavação? Não. Então, é um filme bom para ver também, está no Netflix. É a história de um escavador e um arqueólogo autodidata, que ele vai trabalhar na fazenda, nas terras de uma viúva muito rica, que o marido vai para a guerra e ele morre, é o que a gente entende, mas então eles têm aquela área grande da fazenda deles, na casa deles, e que tem aqueles morros, onde eles costumavam esconder coisas ali, guardar coisas ali, né? Então ela achava que deveria ter alguma coisa em um daqueles morros ali. E aí então o processo é esse, eles descobrindo o que tinha ali por trás e a relação entre esse escavador e essa viúva. Tem um momento que ela está vivendo um momento de muita angústia. Ela está vivendo um momento de muita angústia no filme e ela fica muito emocionada e ela está angustiada em razão da morte. Ela fala assim, não somos eternos, né? Todos nós vamos morrer. E esse escavador vira para ela e fala assim, eu não sei se eu teria tanta certeza nisso que você está falando. Por quê? A partir da primeira pintura feita pelo homem na caverna, né, a partir dessa primeira pintura que o homem fez na parede de uma caverna, nós fazemos parte de algo contínuo. Sim. E é por isso que talvez que eu não concorde com você, porque nós fazemos parte de algo contínuo desde a primeira pintura feita na parede de uma caverna. Eu achei isso tão incrível, José Otávio, porque assim, eu fiquei emocionado nesse trecho do livro, eu até escrevi essa frase, eu cito essa frase de vez em quando, né? No curso Arte e Desenvolvimento Pessoal 2, certamente eu vou citar essa frase, mas assim, é porque é exatamente o que você falou. A gente, o ponto de conexão, é um ponto de conexão que eu acho que talvez seja o tal do mistério que eu tenho revelado na aula 16, de que nós somos uma coisa só. Realmente está tudo conectado. E desde muito tempo que está tudo conectado. Então realmente existe uma continuidade que ela não para, que é a civilização. O Schopenhauer, né, fala muito sobre isso. O Schopenhauer fala muito da vontade, do desejo do indivíduo e da espécie. Então, quando ele coloca o amor, ele com todo o pessimismo dele, tudo, mas ele fala que o desejo individual nunca vai superar, nunca vai sobressair ao desejo da espécie, né? A continuidade da espécie, ela é muito mais importante que o indivíduo. E é justamente por isso que nós somos finitos nesse sentido, né? Mas que a espécie ela é continuada. Enfim, a gente vai lendo essas coisas, né? A gente vai fazendo essas conexões, assim, o livro, o perfume, com o filme recente, com Schopenhauer, que acaba que, no fundo, é um pouco disso tudo, né? Estamos todos num processo de conexão que ele, de certa forma, ele é eterno, porque ele é contínuo. Você passa isso muito bem no seu curso, através da música. Eu acho que essa é a sua chave de ter tantos alunos. Né? E é admirável. Você tem 1 milhão de parabéns. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Nossa, obrigado a você. Eu tô feliz demais aqui conversando com você. Eu também. Foi muito bom a gente poder partilhar. Eu me senti assim, falei, gente, pela primeira vez eu vou ter coragem de, além de ouvir a Ana Netrebko Penido Fonseca, né? Não se esqueça, tá certo? Assim, ela tem o meu sobrenome, a secretária acreditou. E ela é tímida, só canta em família. Principalmente quando ela canta
jogando o sapato vermelho para cima. Ai, ai, ai. Ai, ai. Então, assim, é um marco na minha vida. Posso falar, eu dei uma entrevista, participei de uma conversa online com o Werner Silveira, um grande músico, um grande comunicador, um grande chefe de orquestra, coordena, organiza, estrutura e transmite muito bem as mensagens que você quer. Parabéns. Muito obrigado. Aqui, toda vez que alguém fala assim, eu fico sempre muito lisonjeado, fico muito feliz, né? Mas é inconsciente, né? Porque, assim, eu me sinto uma pessoa, assim, limitadíssima, né? Muito limitada, assim, sempre tô correndo atrás, né? Porque realmente me sinto muito limitado. Mas toda vez que as pessoas falam assim, um grande músico, um grande comunicador, um grande percussionista, eu falo assim, olha, possivelmente eu sou um dos maiores percussionistas do Brasil, eu tenho 1,88 m de altura, poucos percussionistas têm a minha altura, então realmente quando as pessoas falam que eu sou grande em alguma coisa, sou grande mesmo. 1,88 m, com esse cabelo assim, eu chego a 1,90 m facilmente, né? Muito acima da média da altura, da estatura do brasileiro. Sim, isso também, né, Werner? Mas o que é importante é que você, para mim que estou próximo como aluno, nós nunca nos encontramos, né? Mas assim, próximo como aluno de um curso online, e ver o seu caminho durante a pandemia, quantas pessoas entraram em desespero durante a pandemia? E você transmitindo confiança, transmitindo esperança, diminuindo as angústias de quem estava angustiado, servindo de apoio, com um sorriso, partilhando sua história, partilhando o seu conhecimento, interagindo com o seu conhecimento, com o conhecimento de todos os outros que são de outras áreas. Então, isso é muito bonito. Eu gosto muito de quem partilha conhecimento. Odeio quem guarda o conhecimento e sobe em cima do conhecimento que tem para se mostrar com mais valor. E tenho uma admiração muito grande para quem se esforça para ter mais conhecimento durante a vida toda e partilha esse conhecimento com o coração aberto, com alegria, com prazer, com satisfação, com sorriso. É muito bom. Muito bom mesmo. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Aqui, eu vou encerrar a live. As pessoas aqui, ó, tá todo mundo aqui, que papo delicioso, todo mundo fazendo comentários incríveis aqui. Aqui, ó, que desfile de sabedoria, maravilhoso, a Kátia está falando. Agradeço muito as pessoas que estiveram aqui. Assim, dá uma dorzinha no coração, né? Porque essa live Aprender Transforma, ela é exatamente um bate-papo com os alunos do curso. Então a gente está assim, encerrando a segunda temporada. Você é o 10º convidado do Aprender Transforma 2. Então agora eu vou dar um tempo dessa série, mas mais para frente eu volto, porque eu estou com a turma 4 ainda. A nossa última aula, que é ao vivo, né, a aula 16, ela vai ser no final do mês agora, e eu já comecei a turma 5. Então eu vou dar um tempinho, esperar encerrar a turma 4. Estou achando aí que lá para julho, agosto no máximo, eu volto com o Aprender Transforma 3, convidando outros alunos do curso, né, de todas as turmas, da primeira à 5ª turma. Eu acho que é sempre um papo assim, maravilhoso, porque todos vocês, né, como você muito bem disse, assim, eu acho que a grande questão é a partilha. E como a gente tem esses encontros online ao vivo, né, durante o curso, olha, as turmas novas, elas não acreditam muito nisso. Eu percebo, não sei, né, não estou na cabeça de todo mundo, mas no início, eu sinto que elas não dão tanto valor aos encontros online que a gente faz, que são exatamente esses momentos de troca, esses momentos da gente sentir o cheiro online, como você falou, né? Da gente perceber isso, mesmo estando online. Né? Não, é só um encontro de perguntas e respostas, o Werner está lá à disposição para responder. Não, gente, é uma troca, é uma partilha. Né? Eu morro de orgulho quando eu falo, por exemplo, que a turma 2, eu fiz um material de referência em PDF
só da riqueza de conteúdo, da riqueza de dicas que tinham nos encontros online. Então, além de cada aula ter um material complementar em PDF, eu criei um da turma 2, de tão rico que eram os encontros online. As pessoas compartilhavam no chat, colocavam indicação de coisa, falavam sobre coisas que já assistiram, tudo. Então, assim, é muito rico essa troca. A gente nunca se conheceu presencialmente, pessoalmente, mas, assim, existe uma conexão muito, muito séria, muito profunda, porque essa troca, seja ela nessa comunicação ampla que você falou também no começo da live, que não é só o que está escrito, não é só o que é falado, mas toda essa percepção ampla que a gente tem, essa troca, ela independe do presencial, né? Ela é uma troca rica e ela pode ser uma troca rica sempre. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, porque você valorizou isso muito agora na sua fala, desses encontros que a gente tem, e que quem aqui é aluno da quarta, da quinta turma, e que será aluno das próximas turmas, tem que entender que os encontros online que a gente faz, eles são muito ricos. É um momento de partilha, um momento de troca, um momento de comunhão mesmo, de saberes, comunhão de sensibilidade. Né? Eu acho que isso daí que agrega muito valor para o curso. Né? Aqui, ó, peraí, a Kátia tá com uma pergunta aqui, ó. Werner, acredito que algum... Aí parou. Só consegui ler isso. Kátia, a Lu tá falando, esses encontros são bons demais. Inclusive, eu estou devendo fazer um encontrão das turmas todas. A Lu falou, saber da história do passado faz a gente conectar com o presente. Aqui a Kátia pergunta. Algum dos seus alunos, ou mesmo você, já pensou num encontro presencial depois da pandemia? Ô, Kátia, isso é o meu sonho. Desde a turma 1 que eu falo isso. Eu tenho um sonho de fazer um piquenique gigantesco com todos os alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Né? E assim, porque eu acho que ia ser maravilhoso isso, ter um encontro, né? Para a gente se conhecer, para a gente se abraçar e tal. Eu acho que isso vai demorar, mas eu quero sim. Inclusive, uma coisa que você ainda não participou, Kátia, é que o José Otávio, eu não sei se você participou também. Eu fiz um encontrão juntando a turma 1 e 2. E aí depois nunca mais fiz. Eu fiz esse encontrão no ano passado. Eu estou querendo fazer um outro encontrão agora no meio do ano para juntar todo mundo, juntar os alunos todos, né? E aí a gente faz um encontro no Zoom. Eu vou falar de algum filme antes, tipo assim, vamos assistir um filme tal, a gente conversa sobre ele e tal. Então, estou querendo fazer esse encontrão, mas a minha vontade é que depois que a gente pudesse encontrar presencialmente, com segurança, sem problema, é fazer um evento, fazer um encontro assim ao ar livre, algo que a gente possa se conhecer mesmo, né? E trocar as experiências presencialmente, se abraçar e curtir um dia bonito, né? Eu tenho vontade de fazer isso sim. O que você acha dessa ideia, Zé Otávio? É uma brilhante ideia. Acho que é uma brilhante ideia. E você, como médico, qual que é a sua expectativa para que isso aconteça? Possivelmente no semestre que vem, né? Se as vacinas chegarem, mas nós precisamos que o mundo inteiro seja vacinado. Mais do que nunca, todos os homens são iguais. Nós precisamos cuidar de todos igualmente, para que a gente tenha paz, felicidade, convívio. E possa abraçar uns aos outros. É isso aí. E essa mensagem aí está ótima mensagem de saída, né, de despedida. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Zé Otávio? Pessoal, obrigado. Já essa live vai estar à disposição. E aí eu vou postar ela nos meus canais. YouTube, Facebook, LinkedIn. Tá bom, Zé Otávio? Obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Fiquei muito honrado. Tchau. Eu também. Tchau. Muito feliz aqui.